Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui começando mais uma parte da nossa exposição da Carta aos Romanos, nessas manhãs de quinta-feira de consagração ao Senhor. O momento não poderia ser mais oportuno, já que nós estamos comemorando neste dia 31 de outubro a Reforma Protestante. Aliás, estamos falando sobre ela aqui na Igreja Metodista Jardim Oceânico desde o início de outubro, né? Dedicamos um mês a isso. E esse texto é exatamente o texto, a parte que acendeu a chama em Lutero para que ele questionasse os erros doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana e então publicasse as suas 95 teses, que resultou em sua prisão e posteriormente nas traduções em vários idiomas da Bíblia e na Reforma Protestante, na cisão, né, dos reformados, dos reformadores com a Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos ler esse texto, está lá em Romanos 1, a partir do versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, nós temos aqui algumas coisas a nós observarmos. Primeiro, versículo 16, que ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. O que isso pode nos mostrar? Que esse poder de Deus, ele não pode ser motivo de vergonha para nós. Primeiro, o que nós devemos observar aqui? A salvação, ela acontece por obra exclusiva do Espírito Santo de Deus na vida do indivíduo. Nós não podemos achar que com os nossos argumentos, com os nossos méritos, com os nossos talentos, nós conseguiremos converter alguém. Essa é a razão pela qual eu questiono muito conversões que se dão, vamos dizer, em momentos de grandes shows, né? De mega cultos, essa coisa toda que é televisionado, que é filmado. Porque primeiro, amados, que você ir à frente tomar a decisão não significa verdadeiramente que alguém está convertido. A pessoa pode tomar aquela decisão ali na hora e depois não dar prosseguimento a essa caminhada de fé. A conversão genuína ela vai se confirmar com o passar dos anos, conforme aquela pessoa vai crescendo, né, passando pelas etapas de desenvolvimento da fé cristã, de aprendizado, de conhecimento, de experiência com Deus, e aí sim ela vai adquirindo essa bagagem para poder dizer: verdadeiramente sou convertido, a semente foi plantada em mim, ela germinou e deu frutos e está dando frutos até o dia de hoje. É assim que se evidencia uma conversão genuína. E o apóstolo Paulo está dizendo, ele começa no 16 falando que ele quer anunciar o Evangelho, que é poder de salvação, porque como eu já expliquei nos vídeos anteriores, você pode consultar aqui no canal da nossa igreja, ele estava enviando essa carta para a igreja de Roma, porque ele precisava de financiamento para fazer sua missão na Espanha. Ele queria fazer uma missão na Espanha. Na semana que vem nós vamos trabalhar sobre o motivo pelo qual, né, ele é levado por Deus a fazer essa missão de evangelismo, de apostolado na Espanha. Mas ele diz: eu não me envergonho, porque ele é poder para a salvação. Aqueles que são de Deus conhecerão a palavra e serão salvos por ela. Aqueles que não são de Deus irão zombar, irão nos prender, irão nos perseguir. Aqueles que não são de Deus, ou aqueles que Deus até tem um propósito, mas não naquele momento, vão nos difamar, vão nos dizer falso testemunho, irão fazer isso. Mas não é por isso que eu vou me envergonhar, porque eu tenho certeza que para aqueles os quais Deus quer fazer a obra, Ele terá poder para salvar. Não é que Deus não tenha poder para salvar, mas Deus não vai perder esforços. Ele só vai salvar aqueles que Ele sabe que são verdadeiramente escolhidos do Senhor.
E ele diz: eu não me envergonho, porque o poder é poder de Deus, o Evangelho, para a salvação daquele que crê. Ou seja, os descrentes, eles irão zombar. Os descrentes, eles irão fazer uma pressão para que você se envergonhe do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas nós não podemos nos envergonhar, porque o Evangelho tem poder para salvar aquele que crê. Tanto o judeu como o grego. Não importa de onde você vem, a sua origem, a sua ascendência, você pode ser salvo pelo Senhor. Se a mensagem te alcançar, se você crer na mensagem e se você permanecer fiel até o fim. E no versículo 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, corroborando aquilo que nós dissemos anteriormente. Como é que se confirma? Como é que se confirma essa justiça? De fé em fé. Processos, amados. Processos de conversão. Quantos crentes eu já não conheci, eu compartilho isso aqui com vocês, que por mais que tivessem 10, 20 anos de casa, de igreja, não possuem os fundamentos da fé. Às vezes você fala com uma pessoa sobre perdão, sobre benignidade, sobre paciência, sobre fundamentos da fé. Às vezes um crente de muito tempo de casa não sabe. Por quê? Porque ele queimou processos. Ele queimou etapas. Quando ele era para estar aprendendo, talvez ele já estava liderando. Quando ele era para estar sentado aprendendo, ele já estava de pé ensinando. É a famosa conversão a jato. A gente queima processos. E aí a gente gera anões espirituais. Pessoas que são antigas de casa, mas que não detêm os fundamentos da fé. Quero com isso dizer que existem uns que são melhores do que outros? Não, de forma alguma. Mas existem uns que respeitaram os processos e que tiveram líderes que respeitaram seus processos e que por essa razão eles conseguiram ter um crescimento saudável. Você não dá uma feijoada para um recém-nascido. Você primeiro dá o leite materno e conforme ele for tendo estômago para ter alimentos mais sólidos, ele os terá. Conforme o próprio apóstolo Paulo faz essa analogia. Comida sólida vos quis dar, mas não pudeste receber, então continuei a dar leite materno. Se eu não me engano, é na carta aos Hebreus que o autor fala isso. Aliás, é provável que não seja o Paulo o autor dessa carta. Mas o que nós precisamos entender é que o poder de Deus, a justiça de Deus, conforme está no versículo 17, se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, essa justiça ela vai ser confirmada nos nossos corações a partir do momento que nós caminhamos pela fé. E aí ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé, por fé. E foi esse o pavio que acendeu em Lutero. O questionamento, santo questionamento, que fez ele ver, se é por fé, não pode ser pelos pedaços da cruz que são vendidos nas portas das igrejas. Se é por fé, não pode ser pela bênção do Papa. Se é por fé, não pode ser na medida que eu entrego ofertas. Se é por fé, não pode ser por conta das inquisições que eu participei ou que eu morri no meio delas. E aí publica as 95 teses. Hoje, amados, eu queria chamar a atenção de vocês para o santo questionamento que o Espírito Santo nos leva a ter. Não é o questionamento que nos incita à rebeldia. Não é o questionamento que nos incita à ira, que nos incita à divisão. O intuito de Lutero, nunca foi dividir a igreja, mas foi denunciar com uma indignação santa os erros que estavam acontecendo. Amados, entendam, quando existem erros dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, se você se levanta para questionar esses erros, você não está querendo dividir. Você só está sendo uma voz profética para que aquela igreja, para que aquele povo possa seguir andando em santidade e agradando o coração de Deus. Quem se move por um espírito de divisão, de forma alguma está pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito que o espírito de Lutero
não foi um espírito de divisão, de contenda, de forma alguma, mas foi um espírito de santa indignação, pelo Espírito Santo de Deus. Caso ele não tivesse feito isso, embora tivessem existido reformadores antes dele, pessoas que questionaram os erros da Igreja Católica Apostólica Romana, Lutero foi aquele pelo qual as circunstâncias permitiram que ele realmente rompesse. Pelo apoio econômico que ele tinha, pelo apoio dos burgueses, essas coisas todas, que não cabe nós entrarmos aqui. No entanto, nós precisamos entender o valor que tem o questionamento. Às vezes, amados, a gente vive numa sociedade hoje, que é a sociedade das fake news, não é verdade? Várias notícias falsas sendo veiculadas. E o povo, o que faz? Ele pega aquela notícia e ele pensa assim, poxa, essa notícia me agrada, né? Ela fala o que eu quero ouvir, então eu dissemino. Sem ter esse espírito de santa indignação. De dizer, peraí, será que essa notícia é verdadeira? É a mesma coisa que estava acontecendo, grosso modo, com a Igreja Católica Apostólica Romana da época. Embora mais de 90% da população fosse analfabeta e as pregações eram feitas em latim e virado de costas para o povo, né? O povo não tinha acesso às escrituras, os padres tinham acesso, como Lutero também era um padre. Mas, no entanto, somente Lutero teve a coragem para questionar. Às vezes a gente detém o conhecimento, nós detemos a revelação, nós detemos a sã doutrina e nós não temos coragem de expressá-la, nós não temos coragem de ir até o fim com ela. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que de todos sereis odiados por causa do nome de Jesus. E as pessoas acreditam que o nome de Jesus é simplesmente se dizer que ama Jesus. Não, mas amar Jesus significa dizer que você ama a sua palavra, que você ama a palavra do Pai dele, da qual ele fez parte, conforme diz João capítulo 1. Ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é o Logos. Toda a Escritura foi feita também por intermédio dele, porque ele e o Pai são um só. Portanto, amar Jesus implica necessariamente você amar a sua palavra, amar a sua doutrina, amar os seus ensinamentos. E isso vai gerar ódio no coração daqueles que não creem, conforme o versículo 16 expôs. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do que crê, mas o que não crê nos perseguirá. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana, o seu Papa, perseguiu Lutero. E Lutero, para não ser morto, ficou exilado. Portanto, irmãos e irmãs, nesse mês de comemoração da Reforma Protestante, é muito importante que nós venhamos a resgatar essa santa indignação, que não é crítica por crítica. Não é simplesmente você criticar e espezinhar as pessoas porque simplesmente você acha que deve fazer. Mas no que diz respeito às questões centrais do Evangelho, nós temos responsabilidade para preservarmos a sã doutrina. Infelizmente, a Igreja dos últimos séculos, ela tem negligenciado isso, ela tem deixado de condenar hereges, ela está permitindo que as doutrinas se acheguem sob o pretexto de não julgar. Então quer dizer que Lutero julgou? Quer dizer que Lutero pecou ao fazer os questionamentos às doutrinas e heresias absurdas que a Igreja Católica Apostólica Romana promovia? É evidente que não, amados. É evidente que João Batista ele não estava julgando Herodes quando o condenou por possuir a mulher de seu irmão. É evidente que o profeta Natã não estava julgando Davi quando questionou ele pelo seu pecado com Batseba. É evidente que o profeta Samuel não estava julgando Saul quando o questionou pelo fato de ele ter feito os sacrifícios antes do profeta chegar. É evidente que não é desse tipo de juízo que nós estamos falando. Mas agora a voz profética ela precisa se levantar para denunciar os erros. Não tem como nós vivermos em santidade, vivermos no caminho, na verdade, que é uma só, na pessoa de Cristo, se nós não condenarmos as mentiras. Sem condenar as mentiras,
é impossível viver na verdade. É impossível nós dizermos que nós estamos do lado do bem se nós não condenarmos o mal. Nós não podemos ficar em silêncio em relação às coisas ruins que acontecem no nosso meio e aos desvios da Santa Palavra. Por isso eu te faço um apelo: estude cada vez mais essa palavra. Estude cada vez mais esse livro. Busque na escola dominical. Busque nessas manhãs de consagração. Busque nos sermões pastorais. Busque bons pregadores na internet que preguem doutrina de verdade. Busquem pessoas que sejam responsáveis com a revelação de Deus e com o Evangelho. Eu digo, amados, não sei se os irmãos vão concordar, mas que já é necessária outra reforma. É preciso que haja outra vez uma reforma em nossa igreja cristã, principalmente no Brasil, para que nós venhamos a voltar às verdades ditas pelo Senhor, confirmadas em Sua palavra, desde o princípio dos tempos. Nós viemos a comemorar esse dia em que um homem se levantou com coragem para questionar os erros de uma instituição, os erros de um poderio militar, econômico, estatal inteiro, somente por amor a Cristo e a Sua palavra. Que Deus possa te abençoar, te conceder uma manhã de reflexão maravilhosa na presença de Deus. É o que eu desejo e oro pela sua vida, no nome de Jesus. Amém.